para darmos continuidade ao nosso curso Catecismo da Igreja. Estamos aí na reta final, né? Vamos finalizar hoje, com a graça de Deus, os mandamentos, e semana que vem, já entrando na última parte, né? Na última parte do Catecismo, fechando mesmo, se Deus quiser, nesse mês de março, o nosso curso, né? Que tanto aprendemos e tanto nos aprofundamos na nossa Santa Igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, né? Deixei até o mesmo título da outra aula que eu dei sobre o quarto mandamento, porque a gente continua no capítulo 2, ou seja, a segunda tábua da lei, que se refere a amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a caridade para com o próximo. Então, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então, como já falamos no início, né, vamos dar continuidade no capítulo 2. E hoje nós vamos conversar sobre o artigo 8 e o artigo 10. A aula vai ser um pouquinho extensa, né? Vamos ter muitas coisas para conversar, muitas coisas para estudar juntos. E nós vamos começar, então, falando do artigo 8, né, que vai tratar do 8º mandamento da lei de Deus. Bem, coloquei aqui de início, né, talvez os versículos mais conhecidos que se referem ao 8º mandamento. O primeiro deles, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, lá em Êxodo. E também, já no Novo Testamento, ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Então, nós iremos tratar muito aqui da verdade, né? Vai dizer o catecismo que essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. Então, vamos ver, primeiramente, essa importância da verdade e também vamos refletir sobre as ofensas à verdade, que nada mais são que infidelidades fundamentais a Deus. E nada mais justo, né, começar o estudo desse 8º mandamento com a própria frase de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ou seja, os cristãos, eles levam em conta a verdade, porque o próprio Deus, né, Jesus, ele é a verdade. Então, de alguma forma, ir contra essa verdade de Deus é virar as costas a ele mesmo, né? Então, esse é um ponto fundamental para a gente refletir sobre o 8º mandamento. E o catecismo, ele, então, nos propõe, né, 2 grandes valores. Muitas vezes a gente já vai direto nas proibições dos mandamentos, e aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos começar com os valores que propõem esse 8º mandamento, né, que são promovidos, melhor dizendo. O primeiro deles é buscar a verdade, e o segundo é obedecer à verdade. E como, né, o artigo ele se divide em vários pontos, né, eu acho que são 5 ou 6, se eu não me engano. O primeiro ponto, ele vai estar justamente nesse primeiro valor, buscar a verdade, né, o título é Viver na Verdade, e o segundo ponto vai tratar sobre obedecer, então vai dizer, dar testemunho da verdade. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um, mas queria que vocês ficassem no coração essa ideia principal. 8º mandamento fala de buscar a verdade, obedecer a verdade, lembrando que Cristo é a própria verdade. Então, vamos começar com viver na verdade, né? Quem está seguindo aí está no ponto, como está dizendo aqui, ponto 2467. Viver na verdade, ou seja, buscar essa verdade. Vai dizer assim o catecismo, o homem tende naturalmente para a verdade. Ele é obrigado a honrá-la
e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados por exigência moral a procurar a verdade, o que a gente foi iniciou falando, buscar essa verdade. Em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião, e são obrigados também a aderir à verdade, desde que a conheçam que a conheçam e regulem toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Então, essa segunda parte, aderir, está naquilo que eu falei da obediência, né? Busca e obediência à verdade. E com relação a essa busca, até coloquei aqui para a gente refletir, né? Qual que é a atitude que o cristão deve se colocar? Quando ele busca a verdade e ele conhece a verdade, ele deve se colocar em uma atitude de submissão diante da verdade. Aí, por exemplo, aqui, os 10 mandamentos. A partir de hoje, nós teremos estudado todos os 10 mandamentos. Ou seja, conhecemos aqui a verdade, procuramos e conhecemos. E a partir disso, qual é a nossa postura? Essa postura dessa frase aqui que eu coloquei, achei interessante. Verdade conhecida, verdade obedecida. Essa deve ser a nossa resposta diante da verdade de Deus. E, sobretudo, por meio do que a Santa Igreja nos transmite. Outro ponto que coloca que o discípulo de Cristo, ele aceita viver na verdade. Isto é, ele aceita viver na simplicidade de uma vida conforme o exemplo do Senhor e permanece na sua verdade. Na carta de São João vai dizer: se dizemos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ou seja, temos que conhecer e praticar aquilo que nosso Senhor nos pede. Outro ponto muito interessante que o catecismo vai trazer é sobre a verdade como retidão do agir e da palavra humana, que também pode ser chamada de veracidade, sinceridade e franqueza. E vai dizer então que essa verdade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e em dizer a verdade nas palavras, evitando duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Esse é o ponto para a gente refletir na abrangência dessa verdade. E essa virtude, né, ela dá ao outro aquilo que lhe é devido. Olha que bonito isso. Dá ao outro que lhe é devido. E observa um justo meio termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado. Por isso a questão de dar o que é devido, implicando, né, honestidade e discrição. Achei super legal. Aí coloquei aqui, ó, com sinceridade, mostrar quem de fato somos, isto é, ser coerente, ou seja, a verdade implica, igual foi dito no início, na retidão do agir e da palavra. Então, nós vamos falar e viver aquilo que acreditamos, que conhecemos, mas, ao mesmo tempo, não nos é obrigado revelar tudo. Temos que avaliar contextos e situações. Mais para frente, a gente vai ver a questão de como a verdade também ela necessita de prudência, né? No sentido de o que pode ser revelado, o que deve ser revelado, não no sentido de mentir, mas no sentido de avaliar com discrição e honestidade a profundidade daquela verdade e o que aquilo pode gerar na vida dos outros, né? Aí Santo Tomás de Aquino coloca de uma forma muito linda, né? Belíssima. Os homens não seriam capazes de viver juntos se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não se dissessem a verdade. Ou seja, a verdade, ela está ligada com a confiança. A partir do momento em que a pessoa, naturalmente, ela observa e vê que aquela outra pessoa, ela falta com a verdade, é como que, naturalmente, ela se distancia de confiar nessa pessoa. É tipo assim, um sentido de uma confiança que se fundamenta numa verdade. E quando já não existe essa verdade, essa confiança ela fica vazia, né? Ela não é verdadeira. Ela não procede. Agora vamos ao segundo ponto. Falamos então dessa busca da verdade, agora vamos falar da obediência da verdade. E o título do catecismo diz: dar testemunho da verdade. Vai dizer assim, que o dever dos cristãos
de tomar parte na vida da igreja, leva-os a agir como testemunhas do evangelho e das obrigações que dele dimanam. Este testemunho é transmitido da fé por palavras e obras. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou que dá a conhecer a verdade. Então, aqui vai tratar um pouco das obrigações que o cristão tem a partir do momento que ele toma posse daquela verdade, que ele toma conhecimento da verdade. Tem até uma frase também que eu achei interessante, que vai dizer assim, que todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Recentemente eu estava até refletindo numa frase que o padre fala ao final da missa, né? Não todas, mas depende da liturgia, mas eu reparei algumas semanas atrás, e aquela frase ficou assim, eu fiquei meditando muito nela, que o padre vai dizer, glorificai a Deus com as vossas vidas, né? Antes de falar, ide em paz, ele vai, glorificai a Deus com as vossas vidas. E eu acho que essa frase, ela vai ao encontro do que a gente está estudando aqui, desse testemunho, dessa vivência da fé que professamos, porque a partir do momento que nós vivemos aquilo que professamos, que conhecemos, que a nossa Santa Igreja nos pede, nós passamos a glorificar a Deus com a nossa própria vida, sem muitas vezes utilizar palavras, muitas vezes fazer pregações, sermões, ou seja, apenas com o puro e simples ato de viver, de se comportar, de se posicionar nas situações, de cumprir bem os deveres cotidianos, de cumprir os mandamentos, a lei de Deus, tudo isso é uma forma de glorificar a Deus, obedecendo aquilo que aprendemos. E agora também o catecismo ele traz uma parte linda, né, que é sobre uma forma mais, vamos dizer assim, mais pura, talvez, né, não sei se essa é a palavra certa, tá, gente, isso é uma opinião minha, mas vai dizer assim, vai trazer uma forma belíssima também de dar testemunho dessa verdade, que é o martírio. O martírio, ele vai ser, então, o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Ele designa um testemunho que vai até a morte, né? O mártir aqui, ele dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. É muito bonito pensar nisso, né? Nos mártires, aqueles que foram até o fim, dizendo a verdade até o fim, independente do que poderia acontecer com eles, né? Muitas vezes a gente se coloca em algumas situações em que a gente vai dar um passo atrás, né? Volta atrás naquilo que nós cremos, muitas vezes por respeito humano, para não ficar mal com outras pessoas. E os mártires, eles nos dão um exemplo, um modelo a ser seguido de algo que vai completamente ao contrário dessa falta de fibra que às vezes a gente se coloca, né? Eles vão até o fim e eles defendem com toda a sua força aquilo que Cristo nos pede, aquilo que a nossa Santa Igreja acredita. E aqui eu vou trazer esse exemplo muito bonito, né? Que é o Santo José Luiz Sánchez del Rio, né? Eu acredito que muitos devem conhecer, ele foi canonizado em 2016 pelo Papa Francisco, que foi um menino mexicano que queria morrer por Cristo Rei, né? Acredito que a maioria deve lembrar, né, dessa frase, né? Viva Cristo Rei! E eu trouxe esse exemplo, até coloquei aqui para quem também não conhece a história, né? Coloquei 2 sites aí, tem um vídeo e um pouco também sobre a história. E também tem até um filme, né? Eu acho que é Revolução dos Cristeiros, ou Cristiada, um filme que vai tratar um pouco da vida deste mártir, e que basicamente disse a verdade até o fim, que não negou a fé em Cristo, e não negou a Santa Igreja, e por isso foi, né, dado essa honra, né, de ser considerado um mártir, e hoje mártir e santo, né, da nossa Santa Igreja Católica.
Agora vamos para um terceiro ponto, que vai tratar, né? A gente viu então os valores, agora a gente vai tratar os principais pecados contrários à verdade. E vai dizer lá em Pedro, né? Carta de Pedro vai dizer que os discípulos de Cristo, eles devem rejeitar toda malícia, toda falsidade, hipocrisia, invejas e toda espécie de maledicência. Então, vimos os valores e agora vamos ver aquilo que é contrário. O catecismo começa tratando desses dois pontos, dessas duas ofensas. A primeira, o falso testemunho e o perjúrio. Eu entendi, né, depois, caso esteja errado, alguém me corrija, que elas são basicamente parecidas, pois tratam de uma afirmação contrária à verdade feita publicamente, até vai dizer assim, exatamente no catecismo, né? E que se reveste de gravidade particular. E o falso testemunho vai ser essa afirmação perante um tribunal, e o perjuro, ele tem um nível a mais, porque é feito sob juramento. Ambos são, então, afirmações contrárias à verdade. E o que é importante saber, principalmente? Que eles comprometem, essas duas ofensas comprometem gravemente o exercício da justiça e equidade da sentença. Vai dizer assim que essas formas de agir podem contribuir para condenar o inocente, para inocentar um culpado e, às vezes, aumentar a sanção que incorre o acusado, né? Comprometendo, então, o exercício da justiça. Então, lembrando, as primeiras ofensas que a gente vai que estudamos, falso testemunho e perjúrio. Depois, vamos para outras três, que também são muito importantes de serem estudadas, até principalmente na questão no momento de nos confessarmos, né? É importante a gente estudar os pecados, né? Essas ofensas, para tomarmos consciência, principalmente durante a confissão. O primeiro deles a primeira delas, a primeira ofensa, é o juízo temerário. O catecismo vai dizer que esse juízo, né? O conceito é admitir como verdadeiro, sem prova suficiente, ou seja, sem fundamento, um defeito moral do próximo, né? Quando nosso Senhor vai dizendo, não julgueis, né? Não julgueis. E nesse ponto a gente tem que avaliar, ou seja, a pessoa sem ter certeza daquela falta de outra pessoa, por exemplo, ela começa a falar daquilo, né? Começa a proclamar aquela verdade, né? Uma suposta verdade, que ela não tem prova suficiente. Então, isso é um juízo temerário. Fiz um juízo sem ter prova suficiente, sem fundamento. O segundo ponto, a maledicência, né? Que é o mais conhecido, né? Popularmente conhecido como fofoca, que trata de revelar sem razão objetivamente válida. Eu até coloquei aqui entre parênteses, né? Revelar de forma inútil a pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. Ou seja, aqui a gente vai conversar, né? Vai falar sobre a vida de uma pessoa, falar sobre os seus pecados, seus defeitos. A gente que não sabe, sem nenhum motivo justo. Ou seja, falar por falar vai, de alguma forma, destruir a reputação dessa pessoa. Porque esse ponto é muito importante para a gente refletir. E por último, a calúnia, né? Que o seu conceito vai dizer que essa ofensa ocorre por afirmações contrárias à verdade, que ocorre por afirmações contrárias à verdade, prejudicando então a reputação dos outros e dando ocasião a falsos juízos a seu respeito. Ou seja, a calúnia, então, vão ser afirmações que não são verdadeiras. Ou seja, quando alguém calunia o outro, ele está mentindo, né? Ele está inventando coisas que não são verdadeiras e com o objetivo de prejudicar o outro. Então, aqui a gente tem que diferenciar. Vou retomar. Juízo temerário. Então, é quando eu admito como verdadeiro algo sem fundamento. Sem fundamento para ter a certeza que eu estou falando verdade. A maledicência. Eu estou revelando um pecado, uma falha de alguém, para alguém que não, para outra pessoa que não sabe disso, e sem nenhum objetivo, ou seja, de forma inútil, que gera essa falta de credibilidade dessa outra pessoa. E por último, a calúnia, quando existem, né, são criadas, melhor dizendo,
afirmações falsas para que prejudicam a reputação de uma outra pessoa. E aí, todas essas três ofensas, o que elas fazem? Elas destroem a reputação do próximo. E a reputação, ela é muito importante, né? Vai dizer em algum momento no catecismo que todos temos direito à reputação, que ela é importante até mesmo para o convívio social. Ou seja, aqueles que têm uma reputação ruim, eles são afastados do convívio de alguma forma por essa questão da confiança, como nós estamos falando, da verdade e que é a base da confiança. Outro ponto importante, né, que Santo Inácio coloca ainda dentro desse tema, que vai dizer assim, que todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las, né? Ou seja, nós temos que ter esse olhar de misericórdia, de caridade para com o outro e evitar com todas as nossas forças renunciar este pecado. Até coloquei aqui, renunciar ao prazer ilícito em dizer o pecado dos outros. Até o padre que eu estava assistindo uma aula falava sobre isso, renunciar ao prazer ilícito, que vai gerando um prazer, que a pessoa vai tendo de falar sobre a vida dos outros, de expor os seus pecados. E eu gostei muito dessa frase que ele trouxe da fofoca piedosa, né? Que muitas vezes a pessoa diz, né? Eu não vou pecar, né? Então eu vou apenas te contar o pecado do fulano para que você possa rezar por ele. Ou seja, fazer pior, né? É gerar uma maledicência e ainda colocar como justificativa uma obra de caridade. Consegue ser pior ainda. Ou seja, temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Aquilo que não é necessário ser dito, que não seja dito. Temos que zelar pela reputação do outro, porque muitas vezes aquele pecado não diz respeito a nós e a pessoa deve pensar naquele outro, né? Que ela precisa reparar, ou muitas vezes reparar isso com o próprio Deus. Isso nem vem a dizer respeito a nós. Muitas vezes nos colocamos como se fôssemos, tivéssemos o direito, né, de julgar o outro. Então, muito cuidado com esse ponto. E agora, para finalizar, eu acredito que seja a última ofensa, e é a que é a mais conhecida, né? Que é a mentira. O que é a mentira? Vai dizer o catecismo que consiste, né? Mentir consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Então, o próprio nome já vai deixar bem claro, né? Dizer o que é falso. E a intenção é enganar. É considerado também uma obra diabólica. Olha para vocês verem o tanto que a mentira ela tem esse caráter. Até no ponto 2482 vai dizer que o Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica, que vai dizer: o vosso pai é o diabo, nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Por isso é considerada a mentira uma obra diabólica. Lá em João, carta de São João 8, vai dizer que o diabo é o pai da mentira. A mentira, então, ela é a ofensa mais direta à verdade, destruindo pela base a confiança entre os homens e rompendo o tecido das relações sociais, credibilidade, transparência, reputação. E é em si dita como um pecado venial. Isso aqui é muito importante a gente saber. É em si dita como um pecado venial, mas ela pode se tornar mortal quando lesa gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Então a gente tem que avaliar a mentira, a natureza da verdade deformada, as circunstâncias, lembrando lá das primeiras aulas da Maria Cássia, que ela foi falando dos agravantes, né? Eu estou mentindo contra quem? Contra uma pessoa que eu nunca vi, contra os meus pais, os prejuízos que essa mentira gerou, tudo isso pode contribuir para que ela se caracterize como um pecado mortal. E por último, né, vou passar brevemente aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, mas qualquer falta cometida contra a justiça e contra a verdade implica o dever da reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Então, esse é um ponto muito importante.
além de quando confessamos, né, a gente tem ali o propósito o firme propósito de não mais pecar, existem pecados que eles requerem esse ato de reparação. E aí vai dizer assim no catecismo, que quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-lhe dar satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação, moral e às vezes material, será avaliada na proporção do dano causado, e ela obriga em consciência. Ou seja, existe então essa necessidade da reparação, mas a gente tem que lembrar que, às vezes, isso é muito difícil de acontecer. Por exemplo, com relação ao pecado da maledicência, né? Ou da calúnia. Calúnia e maledicência. Se eu não me engano, é São Felipe Neri, que conta uma história, né? De um fiel que sempre vinha se confessar e confessava muito a questão da calúnia, da maledicência. E aí sempre espalhando fofocas. E aí ele vai e diz a esse fiel para que ele pegue uma galinha. E, se eu não me engano, é isso, tá, gente? Se eu tiver errado a história, vocês me perdoem. Mas que ele pegasse uma galinha e fosse de uma ponta a outra da cidade, arrancando as peninhas da galinha, até que ela ficasse sem nenhuma pena. E aí o fiel fez e voltou a São Felipe. E São Felipe disse, ok, então agora você retorna e junta todas as penas da galinha. E aí o fiel olhou para São Felipe e falou, mas isso seria impossível, padre, como eu farei isso? E aí naquele momento São Felipe Neri vai dizer, pois é, esse é o problema da calúnia, da maledicência. A gente não sabe mais o alcance que aquela difamação teve, ou seja, como reparar às vezes isso, né? Por isso, mais uma vez, temos que ser vigilantes para não cair nesse pecado. Agora, o quarto ponto vai tratar do respeito à verdade, né? Esse ponto é muito interessante, foi até o que eu falei logo no início, né? Sobre a questão da prudência, né? De não revelar tudo para todos de qualquer maneira. Por quê? O que vai tratar esse ponto? Vai dizer assim, que o direito à comunicação da verdade, ele não é incondicional. Olha que interessante. O amor fraterno requer, em situações concretas, que avaliemos se convém ou não revelar a verdade a quem a pede. Então, temos que avaliar. E aqui vai dizer que é a caridade e o respeito à verdade que devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, aqui, né, pensando naquilo que é fora o íntimo, né, o bem comum, se já são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. Às vezes a gente não tem essa prudência, né, essa caridade de não revelar aquilo que não é nosso, ou até mesmo aquilo que é nosso, para pessoas que não estão preparadas para receber aquela informação. Porque existem pessoas que não conseguem, por exemplo, guardar um segredo. Isso é muito ruim. E vai dizer assim, que o dever para evitar um escândalo, ele impõe muitas vezes uma rigorosa discrição. E finaliza, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Esse é outro ponto fundamental. Ou seja, nem todos necessitam saber de coisas que, além de não contribuir nada para a vida delas, poderiam prejudicar outras pessoas. E aqui colocou também algumas coisas interessantes para a gente avaliar dessa questão do sigilo, né, dessa caridade e respeito a essa verdade que não precisa sempre ser revelada. Colocou 3 exemplos que eu trago aqui para a gente pensar. O primeiro deles é o sigilo do sacramento da reconciliação, que ele é sagrado e não pode ser traído, né, ele é inviolável. Os segredos profissionais, então, os segredos dos políticos, militares, médicos, e também precisam ser guardados, então, às vezes, quando revelados, até prejudicam os outros, e também essa justa reserva acerca da vida privada das pessoas, que isso vem ao encontro desse respeito com a verdade.
Agora, esses dois últimos pontos, né, a gente vai ver bem rapidinho, para a gente não, né, extrapolar muito nosso tempo, que vai falar da verdade no uso dos meios de comunicação social. Vai dizer assim, que a informação midiática, ela está a serviço do bem comum, e a sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. Ou seja, o catecismo tem o cuidado de nos ensinar até com relação aos meios de comunicação social. Quantas vezes a gente, às vezes, replica mensagens ou coisas que a gente nem tem certeza se aquilo é verdade. Então, nesse ponto, né, é sempre importante a gente avaliar enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa, o que nós podemos fazer. Às vezes a gente fica, mas fulano, mas tal rede, mas é bom às vezes voltar o nosso olhar para nossa conduta, porque fica mais fácil de dar os pequenos passos, né, como vai dizer Santa Teresinha. Ou seja, compromisso com a verdade, utilizar os meios de comunicação de forma muito assim, séria mesmo, né, no que se refere a compartilhar informações. E o último ponto, né, dentro desse artigo, né, para finalizar, então, o oitavo mandamento, vai tratar da verdade, beleza e arte sacra. É muito bonito, eu indico depois, se vocês puderem fazer a leitura de todos os pontos, né, porque realmente é muito bonita essa parte, ela é um pouco poética até, e vai trazer da seguinte forma, que a verdade, ela comporta a alegria e o esplendor da beleza espiritual. Olha que bonito, né? Como que essa verdade, ela vai além, né, do simples pensamento que a gente tem sobre ela, né? Ela é completamente, assim, ela vai abarcando muitas coisas. E vai dizer também que a verdade, ela é bela por si mesma. Ou seja, a verdade, ela é bela por si mesma. E aí traz uma partezinha aqui do livro da sabedoria, que a grandeza e a beleza das criaturas levam por analogia a contemplação do seu autor, porque foi a própria fonte da beleza que as criou. Ou seja, nosso Deus, ele é verdadeiro. E quando então vivemos na verdade, nós estamos expressando uma característica que é do próprio Deus, revelando uma característica que é do próprio Deus. Então aqui vai tratar da beleza das criaturas, né, que vai refletir essa beleza de Deus. Vai falar da arte sacra também, que vai revelar também, vai transmitir um pouco, né, dessa beleza que o próprio Criador era a fonte. Então a verdade, ela também se enquadra nisso, ou seja, ela também comporta a beleza espiritual. Então, pessoal, é isso. Basicamente, tentei passar por todos os tópicos, né, de uma forma breve, do artigo 8, né, então a gente trabalhou aqui todo o oitavo mandamento, e agora a gente vai passar para o 10º, né. Eu vou tentar aqui finalizar talvez em 1 hora, aí ao final a gente, se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa, que eu puder ajudar, eu ajudo, que a gente não conseguir responder, a gente traz para a próxima aula. Então, finalizando o oitavo mandamento, vamos dar início ao 10º, para fechar toda a segunda etapa da lei, todo o estudo dos mandamentos. Então, vamos ao 10º mandamento. Só passar aqui, para quem está seguindo aí, o ponto é 2534. Só um minutinho. Bem, o 10º mandamento, ele nos traz, né, que vamos pensar em 2 pontos muito importantes para compreender de que se trata, né, o 10º mandamento. Então, eu coloquei 2 pontos aqui muito importantes e com eles as leituras, né, os versículos mais conhecidos, para que a gente possa fixar bem essa parte. Então, o primeiro deles, a concupiscência dos olhos, ou seja, vai tratar do desejo, né, o desejo desordenado, né, desorientado no campo material, e também nós vamos tratar da intenção do coração. Vamos lá, então. O primeiro deles, então, a concupiscência dos olhos,
ou seja, esse desejo no campo material. Vai dizer, então, no livro do Êxodo, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. E também vai dizer, em Deuteronômio, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou seu jumento, nem nada que lhe pertença. Então, essa primeira parte, ela vai tratar muito desse desejo, né? Porque o homem, né? Vamos voltar até bastante aulas atrás. Nós temos que entender que existe uma faculdade de desejar do ser humano. Ou seja, o ser humano, ele deseja algo. O que ele deseja? Deseja Deus. Lembra lá nos primeiros pontos do catecismo, que vai falar do desejo que está inscrito no coração do homem, que é por Deus. A partir do momento que entra o pecado original, o olhar do homem, ele vai se voltando, né? Vai se rebaixando para a terra, para as coisas e as criaturas. E vocês viram na aula passada o desejo no campo sexual, ou seja, o nono mandamento, pecar contra o nono mandamento. Hoje aqui nós vamos falar desse desejo no campo material, desse indivíduo que vai fazer, vai ter esse tipo, vai nutrir, né, melhor dizendo, esses desejos, esses pensamentos de querer aquilo que é do outro, de ter esse desejo no campo material. E um outro ponto muito importante também é a intenção do coração, né, que esse artigo vai trazer, sobre, que vai dizer lá no Evangelho, né, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É tão bonito quando coloca assim no catecismo, que esse 10º mandamento, ele junto com o nono, ele resume todos os preceitos da lei, porque vai tratar dessas intenções do coração. Então, vamos lá, ficou um pouco teórico, mas vamos tentar trazer mais para a prática, para ficar mais fácil. Mas guardem esses 2 pontos. Concupiscência dos olhos, né, ou seja, desejo no campo material e intenção do coração, só para a gente caminhar. Então, vamos lá. O primeiro ponto que o catecismo trata é sobre a desordem das concupiscências, né, das nossas más inclinações. Vai dizer assim, no ponto 2536, que o 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de apropriação desmedida dos bens terrenos. Ele proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. E proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Então, assim, ficou um pouco ainda difícil de entender, mas a gente vai tratar dos vícios que fica mais fácil. Então, os principais vícios, né, que estão relacionados à falta, né, a ofensa ao 10º mandamento, são avareza e inveja. Então, vamos trabalhar um pouquinho nos dois, que vai ficar mais fácil de entender o que é esse desejo, né, o que é essa apropriação desmedida dos bens terrenos, o que é essa questão de querer o que é do outro, né, e cometendo possíveis injustiças. Então, vamos começar com a avareza. Bem, eu estava, né, estudando um pouco, e foi até uma aula que mais para frente eu vou indicar a vocês, que o padre Paulo estava ministrando, e ele falava assim, que a avareza, ela tem suas raízes e ela tem os seus tipos, né, suas formas de existir, digamos assim, né? Então, que é o principal, né, um dos principais, então, pecados contra o 10º mandamento. Então, quais são as raízes da avareza? A primeira raiz é a questão do prazer, né, a raiz de ser avarento pelo prazer. Por quê? Porque os bens materiais, eles nos dão prazer, ou seja, comida, viagens, ter carros, posses, tudo isso gera prazer. Então, tudo isso é uma raiz da avareza. Um outro ponto interessante é a vaidade, a vanglória. Desde que o mundo é mundo, as pessoas elas são medidas pelo seu poder econômico, né? Ou seja, ter dinheiro, dar status, prestígio social e contribui para que a pessoa se mergulhe, né? Cada vez mais
nessa avareza. E por último, e mais grave, é a falta de fé. Por quê? Porque o avarento, ele busca segurança num local inadequado, ou seja, nos bens materiais, que são totalmente, né, efêmeros, passageiros e mudam a cada tempo, ou seja, aquele que coloca, que constrói sua casa sobre a areia, né? Até no catecismo aqui, em um momento, ele vai falar bastante, aqui que vai dizer, se eu não me engano, aqui, ó, Eclesiástico 5, quem ama o perdão, quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Ou seja, então, o primeiro ponto é entender a avareza, suas raízes, então, pelo prazer que os bens, as riquezas nos produzem, pela vaidade e vanglória, né? Quanto mais tenho, mais sou reconhecido neste mundo, e pela falta de fé, ou seja, coloquei ali a minha segurança nas minhas coisas, né? Como diz lá um momento, uma parábola, né? Fiz um celeiro cada vez maior para conter toda a minha colheita. Aí chega no Senhor e vai dizer, é insensato, né? Hoje mesmo, não, sua vida finalizará. Então, essas são as raízes da avareza. E também vai dizer, né, o padre estava explicando, dos tipos de avareza, né, das formas de ser. E a primeira delas é a que fala bastante aqui no catecismo, né, que é a ganância. O que é a ganância? É quando eu quero ganhar cada vez mais. Eu quero tudo para mim. Então, é aquele que tem um desejo desmedido dos bens terrenos, né? A pessoa ela não se sacia com o que tem. Ela sempre quer mais, mais e mais e mais. É até ganancioso que vocês podem lembrar, né? Quem mais antigo aí lembra do desenho, né? Do Tio Patinhas, né? Que ele queria, já era riquíssimo e queria ser cada vez mais rico e não tinha nenhuma benevolência para aqueles que precisavam. E tem também a avareza propriamente dita, que agora até um pouco mais esse exemplo, né? Que é essa avareza propriamente dita? É a ausência de generosidade. Então, aquela pessoa que não gosta de partilhar, que não tem solidariedade, que é chamada de mão de vaca, né? Aquele avarento, que não, de forma alguma, quer dar. Às vezes, o ganancioso é aquele que que quer ter sempre mais. O avarento, propriamente dito, é aquele que já se fecha no que tem e do que tem não quer ser generoso com ninguém. E por último, que é um exemplo muito atual, que eu não conhecia, né, que é a prodigalidade. O que é a prodigalidade? É aquele pródigo, né, a gente vai lembrar até da parábola, é querer gastar o que tem, ou seja, é aquele avarento, né, esse tipo de avareza, né, se traduz num consumismo, quando o ato da compra, ele é prazeroso. Também é uma distorção da generosidade que acaba por desvalorizar as coisas. Ou seja, então esses três tipos aí, essas formas, né, relacionada à ganância, a questão da falta de generosidade e também desse consumismo, né, dessa desvalorização das próprias coisas, do valor, né, do esforço, né, para valor não, do esforço para conquistá-las. Então, a avareza, primeiro vício, né? E o segundo, que é também bastante refletido aqui no catecismo, é a inveja. Vai dizer no catecismo que a inveja é um vício capital. Ela designa a tristeza que se sente perante o bem alheio e o desejo imoderado de se apropriar dele, mesmo indevidamente. Se desejar ao próximo um mal grave, é pecado mortal. Então, ela se enquadra um pouco parecido com o que a gente viu antes sobre a mentira, né? Então, pecado venial, enquanto inveja, podendo se tornar pecado mortal diante da circunstância, né? Quando a gente agrava esse pecado. Eu achei fantástico esse ponto, eu acho que vai dizer melhor. Ah, tá. Que os padres da igreja, eles sempre colocavam a inveja como essa forma de tristeza, ou seja, uma recusa da caridade. Vai dizer no catecismo, né, que o batizado lutará contra ela, opondo-lhe a benevolência. Muitas vezes, a inveja nasce do orgulho e o batizado deve viver a humildade para vencê-la. Então, assim, o primeiro ponto da inveja, talvez alguns aqui nunca tenham pensado nisso, que a inveja, então, é essa tristeza
diante do bem alheio. Muitas vezes a pessoa tem aquela tristeza no sentido assim, ai, gostaria de ter. E outras vezes a pessoa vai além, né? Ela gostaria de ter aquilo que o outro tem e ela ainda deseja que o outro não tenha. Ou seja, agravando ali este pecado, sendo uma forma de tristeza. Ao invés de colocarmos com a humildade e reconhecimento de que ainda desejamos crescer em tal área da vida, muitas vezes nos colocamos com essa profunda tristeza e vamos nutrindo esse pecado tão ruim que nos colocam em inimizade com Deus e nos enfraquecem na vida espiritual. Né? E aqui ó, é muito bonito, né, que São João Crisóstomo nos diz, que vai dizer assim, só um minutinho, se eu acho com a outra tradução. Tá. Quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado em vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Olha que importante, né? Comecei dizendo, glorificai a Deus com as vossas vidas, né? Viva a verdade, não só busque, mas obedeça, né? Viva a verdade. E aqui, diante do pecado da inveja, é importante fazer o movimento contrário, ou seja, se vem a tristeza diante da glória, né, da conquista do outro, qual movimento nós temos que fazer? Movimento com a graça de Deus, é claro, né, gente? Aqui a gente está falando de coisas difíceis de serem dadas, todo pecado é difícil de ser combatido, por isso temos que suplicar a graça de Deus, mas suplicando a graça de Deus e fazendo este movimento de se alegrar com o progresso dos nossos irmãos, porque assim Deus é glorificado em nós e ele vê com um olhar de muita bondade e benevolência este movimento doloroso, mas necessário para, mais uma vez, a progressão na vida espiritual. Então, São João Crisóstomo nos ensina, né? Muito bonita essa frase. Um outro ponto, né, que não trouxe o catecismo, mas é muito importante a gente pensar no 10º mandamento, a questão da ingratidão. Por quê? Existe a avareza, existe a inveja, e muito ligado mais à inveja está a questão da ingratidão, mas também, né, um pouco com a avareza, que é no sentido de, eu gosto muito do exemplo de imaginar um copo d'água, em que ele está cheio apenas até a metade. Então, vamos pensar que o copo tem água até a metade. E a pessoa que vive na ingratidão, ela é aquela que quando vê esse copo, ela observa que está faltando, né, a metade de água nesse copo. Ela não consegue observar que já tem ali metade de água. Ou seja, ela só observa o que falta, ela não observa aquilo que tem. E vai fazendo este movimento de ingratidão e caindo nesse pecado que vai sendo aí abertura para invejas, para avarezas, para apegos com os próprios bens, falta de generosidade. Então, não quis deixar de colocar aqui ingratidão, porque é sim um vício que está caminhando aí, bem juntinho da avareza e da inveja. E é esse ponto importante. Os cristãos, eles devem viver sempre em ação de graças, completamente o oposto de viver na ingratidão. Ou seja, viver em ação de graça, porque tudo é graça, né? Tudo é graça. Nossa vida é graça. Tudo que temos é por completa graça de Deus, que sustenta o homem, né? Como a gente já viu lá no início do nosso estudo do catecismo. Então, aqui a gente falou do primeiro ponto, né? Só voltando aqui às desordens das concupiscências. O segundo ponto, agora eu vou passar mais rapidinho, pessoal, já estou quase no final. O segundo ponto vai falar dos desejos do espírito. Então, vai dizer assim no catecismo, que a economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja e inicia no desejo do sumo bem. E o abre aos desígnios do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. Ou seja, por meio da graça de Deus, os homens, né, nós temos ali a força necessária para ir contra
todo o pecado, para vencer estes pecados e nos configurar a imagem de Deus, né? Vai dizer, acho que numa das cartas, não me lembro agora se é de São Paulo ou se é na carta de Pedro, que vai dizer que nós temos que nos aperfeiçoarmos, né? Vamos nos aperfeiçoando com o passar do tempo, ou seja, vamos progredindo na vida espiritual, cujo objetivo é a santidade. E isso se dá pela graça de Deus e pela nossa atitude, a nossa atitude de tentativa e erro, de recomeço e, sobretudo, de busca aos sacramentos. Ou seja, caiu, vá, se arrependa, faça o seu exame de consciência, se arrependa, busque a confissão e recomece. E recomece, porque a nossa vida aqui nessa terra é sempre esse, cair e se levantar, mas nunca desistir. E aqui vai colocar também de uma forma muito bonita, né? Que os fiéis de Cristo, lá em Gálatas, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, e são conduzidos pelo Espírito e seguem os desejos do Espírito, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, viram como que a gente falou desde o 8º mandamento e agora no 10º, uma questão de não viver uma fé farisaica, né? Não sei se essa é a palavra. Ou seja, não ser aquelas pessoas que falam de Deus, que conhecem as coisas de Deus, mas que não praticam. De nada adianta. De nada adianta a gente estudar todo esse catecismo e não viver nada disso. Ou seja, teremos uma fé vazia, um testemunho que não existe, né? Daremos não é testemunho, é contra-testemunho. E aqui o chamado é o contrário, é estudar, buscar, obedecer, viver essa verdade para glorificar a Deus com as nossas vidas. Essa parte final aqui do catecismo, ela é muito bonita e ela trata de pontos que dariam, várias meditações. Esse ponto 3, então, nossa, a pobreza do coração. Se eu pudesse, eu falaria com vocês cada frase. Mas como a gente não tem tempo, eu peguei só 2. Mas é lindo, indico a todos, principalmente o ponto 3 e o ponto 4, de às vezes pegar e ler um pouquinho toda noite antes de dormir e refletir. Porque é lindo aqui, é belíssimo, como coloca. E eu peguei o segundo parágrafo, que vai dizer assim: todos os fiéis de Cristo devem ordenar retamente os próprios afetos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito de pobreza evangélica. Então, aqui vai tratar exatamente desse movimento interior de renunciar ao pecado, renunciar ao mal, renunciar ao mundo, renunciar ao demônio. E assim, buscar progredir na fé, de fé em fé, dia após dia, nos aprofundando nos ensinamentos de nosso Senhor e desejando ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui coloco muito bonito, né? Então, necessitamos centralizar nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Cristo sendo o centro, as outras coisas elas são ordenadas naturalmente. Quando Cristo, ele não ocupa o centro dos nossos corações, das nossas vidas, naturalmente as coisas vão se desordenando gradativamente. E outro ponto, né, fundamental que vai tratar dessa pobreza evangélica, né, que vai tratar desse desprendimento, que é desprender-se, desapegar-se dessas coisas da terra, ter um olhar para o alto. E aí eu trago aqui o princípio e fundamento de Santo Inácio. Eu não coloquei escrito, não, mas qualquer coisa depois é só digitar. Princípio e fundamento, Santo Inácio de Loyola, que vai dizer assim, eu sou muito apaixonada com esses escritos de Santo Inácio, que vai dizer assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Então, primeiro ponto, né? Eu falei que centralidade de Cristo, centralidade de Deus em nossos corações. Então, essa primeira frase, ela explica, de uma forma muito prática. Para que fomos criados, então? Para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. E assim,
salvar a nossa alma. E agora o segundo ponto, né? Esse desprendimento. Santo Inácio vai dizer: e as outras coisas sobre a face da terra, elas são criadas para o homem, para que o ajudem a alcançar o fim para que é criado. Ou seja, as coisas são criadas para o homem. E olha que legal isso aqui que vai dizer. Donde se segue que há de usar delas tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim, e há de privar-se delas quanto dele o afastem. Pelo que é necessário, então, tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas criadas, em tudo que depende da escolha do nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido. De maneira que, de nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante em tudo o mais, desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduz ao fim para que somos criados, né? Olha que lindo, maravilhoso, né? Ou seja, vai dizer que todas as coisas nessa terra, elas só têm uma utilidade, né? Serem meios para alcançarmos ao nosso fim. Qual é o nosso fim? Nos unirmos a Deus, né? Termos Ele no centro da nossa existência. Então, depois também, mais um ponto, além do ponto 3, ponto 4, indico também a leitura do Princípio e Fundamento de Santo Inácio, para fazer meditação, nesse tempo quaresmal, principalmente, vale muito a pena. E o último ponto, né, para a gente finalizar aqui nessa aula, também lindíssimo, né, se eu pudesse ler tudo, que vai tratar de quero ver a Deus. O catecismo vai dizer que o desejo da verdadeira felicidade liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo. Vou começar aqui, né? Para aqui, na verdade. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é a verdade, ou seja, Deus que é a verdade, aquilo nos liberta das paixões desregradas deste mundo, né? Até uma oração, que às vezes é boa de fazer, é de pedir a Deus que nos mostre a verdade, que por meio da observação da verdade, nós nos afastamos de todo esse pecado que nos escraviza. E assim, terá sua plenitude na visão beatífica de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa toda a bem-aventurança. E na Escritura, ver é possuir. Então, quero ver a Deus, quero possuir Deus. Quero possuir Deus. É orientar tudo em mim para Deus. Por isso, aquele que vê a Deus obteve todos os bens que se possam imaginar. Né? É maravilhoso. É aquele momento, né, que quando às vezes a gente se preocupa, se angustia, se fica em estados de ansiedade, por qualquer motivo. A partir do momento que a gente olha para a verdade, vê Deus, se coloca na sua santa presença, orienta, né, as nossas orações, a gente tem essa paz e obtém todos os bens, né? Obtém tudo, porque Deus, tudo, Deus é tudo. E aqui tem mais uma partezinha aqui, não sei se dá para ler, dá para ler aí, gente? Dá para ler essa última parte, que é o último ponto do catecismo. Como é que tá aí? Vocês estão vivos? Pode ler. Então vamos lá, empolguei um pouquinho, porque é muito bonita, essa parte final é muito bonita. Então pega aí, gente, vamos todo mundo acompanhar, que vai ser o ponto 2550, que é uma fala de Santo Agostinho, né? Que é aquela partezinha que tá menor. Vai dizer assim: aí haverá verdadeira glória. Ninguém será então louvado por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão,
pois só quem é digno será admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição, nem de si mesmo, nem dos outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a virtude e se prometeu a si mesmo como a recompensa, além da qual não pode existir nada melhor nem maior. Aí Levítico vai dizer: serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. É também o sentido das palavras do apóstolo, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios. Ele mesmo será a meta de nossos desejos, aquele que contemplaremos sem fim, amaremos sem saciedade, louvaremos sem cansaço. Esse dom, essa afeição, essa ocupação serão certamente comuns a todos, como a própria vida eterna. Nós, assim, nem tenho o que dizer, né? Depois de dessa parte. Lindo, maravilhoso. E isso é verdade. Isso é verdade, gente. A verdade, ela se expressa com essa beleza que nos deixa de uma forma constrangida mesmo, né? Inebriados aqui. A gente começa a ler um texto desse e a gente vai entrando numa espécie assim de contemplação de Deus. Por isso eu falei, eu indico, né, que depois cada um pegue para fazer dessas leituras meditação mesmo, né? Meditar nessa palavra, ruminar cada letrinha aí para justamente obter o direcionamento que estamos precisando para as nossas vidas, porque aqui o catecismo ele traz de uma forma muito objetiva, mas ele também traz de uma forma muito espiritual a vida em Deus, né? A gente encerra aqui, então, os 10 mandamentos, vimos tudo, e que todo esse estudo, pessoal, especificamente os 10 mandamentos, seja fundamento, né? Seja algo sólido para que a gente faça boas confissões e tenhamos a conversão verdadeira e sincera que Deus espera de nós. Ou seja, nós estamos estudando para viver. E eu não falo isso assim, colocando como se vocês estão estudando. Não, eu também. Eu, quando li tudo isso aqui, estudei e aprendi muita coisa para que eu possa glorificar a Deus com a minha vida. E cada um de nós faça esse exercício. Para aprofundar nesse tema, né, até um pouco do que eu utilizei como base aqui o catecismo, né, fui lendo o catecismo, e também esse programa Oitavo Dia. É um programa antigo, pelo que eu vi aí, há 10 anos atrás, né, 9, 10 anos atrás. Eu coloquei no YouTube e apareceu esse programa, inclusive foi o Padre Paulo, né, que é uma referência para nós, no sentido de formação, espiritualidade, e lá nesse programa tem todas as aulas, tem aula sobre todos os mandamentos, com o Padre Paulo explicando. Eu coloquei aqui 4 tópicozinhos, que é tipo assim, parte 1, parte 2, do 8º mandamento e do 10º, né? Para ficar junto aqui com a aula, esse material vai para vocês, aí depois é só clicar. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser aprofundar, digita aí depois, programa 8º Dia, que aí lá vai ter, né, da Canção Nova, as várias aulas. São pequenas aulas, são, assim, 15 minutos, 10 minutos, cada parte, né? Então, um total dá meia horinha. E sobre o tema específico do mandamento, né? Do 1º ao 10º. Então, assim, achei super legal e coloquei bastante coisa que o padre foi falando na aula de hoje. Então, é isso. Vamos fazer a nossa oração para finalizarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.